Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje eu tô aqui pra falar das 9 leituras de agosto. Bem, eu sei que esse vídeo tá muito atrasado, nós já estamos em outubro, mas eu não consegui gravar antes o vídeo de leituras de agosto. Pensei até em pular esse vídeo, mas eu li tanta coisa boa em agosto que eu não podia deixar de comentar com vocês. Então eu vou tentar ser bem breve sobre cada um dos livros, e caso vocês queiram saber um pouco mais sobre algum deles, é só me falar aqui nos comentários que a gente dá uma conversada, ok? Eu comecei o mês de agosto lendo Procura-se o Marido, da Karina Risse, que vocês escolheram pra mim lá no IG. E aqui a gente vai ter a história da Alicia. A Alicia é uma jovem um tanto quanto inconsequente, que gosta de aproveitar a vida e vive se metendo em confusões. E quem sempre tira ela dessas confusões é o vô Narciso, que é a pessoa que ela mais ama na vida. Desde quando ela ficou órfã, é ele que cuida dela. Acontece que o vô Narciso vem a óbito e a Alicia, para ter acesso à herança dele, ela vai ter que se casar, porque ele acreditava que só com o casamento ela fosse criar responsabilidade, que ele acredita que ela não tenha nenhuma. A Alicia fica pé da vida, ela não quer homem nenhum prendendo ela não quer homem nenhum mandando nela, e para ter um casamento de fachada ela resolve colocar um anúncio no jornal. E é claro que isso vai render uma pequena confusão, que vai trazer um romance lindo pra gente. E, assim, eu nunca tinha tido contato com a escrita da Karina, não sei se já disse isso aqui, mas eu amei, eu achei super divertida. Esse livro é bem grossinho e eu li tipo em questão de um dia, porque eu não conseguia largar. Eu morria de rir com a Alicia, eu fiquei um tanto quanto bolada com o seu Narciso no começo, porque eu falei, gente, que merda de cláusula de testamento que é esse? Mas depois as coisas vão se explicando e você vai ficando cada vez mais apaixonada pela história, pelo casal, pelo enredo da Karine, por tudo, sabe? Eu fiquei apaixonada pela escrita dessa mulher e eu pretendo ler tudo que ela já escreveu até hoje, de verdade. Logo depois eu li Doutor Zhivago, do Boris Pasternak, que foi meu primeiro contato com o clássico russo. E aqui a gente vai acompanhar a história do Dr. Zhivago, que acaba se misturando à história política da Rússia, ali na Revolução Russa e na Guerra Civil. É uma narrativa muito rica em detalhes, então assim, não é uma leitura fácil, de certa forma é bem complexa. E aqui a gente vai acompanhar não só os acontecimentos políticos, mas também a forma como afetou a população. A gente acompanha de perto, dá pra praticamente sentir o que eles estavam sentindo, de tão incrível e de tão detalhada que é a escrita do Boris Pasternak. O próprio Yuri Zhivago faz questionamentos sobre política, sobre filosofia, sobre vários pontos que é muito interessante. Ele inclusive escreve poemas que são todos trazidos no final dessa edição, eu não sei se todas são assim. E eu vou falar pra vocês que eu aprendi mais sobre a Revolução Russa com esse livro do que na escola, no tempo todo que eu estudei. Foi uma leitura que eu fiz muito devagar por ser muito rica em detalhes, como eu disse, é uma obra complexa, mas ainda assim vale muito a pena. Gente, de verdade, é um livro maravilhoso. Logo depois eu tive meu primeiro contato com a escrita da Claire Vanderpool, que foi com Minha Vida Fora dos Trilhos, que foi um livro tão amorzinho, gente, tão amorzinho, eu fiquei tão apaixonada por essa história aqui. Aqui a gente vai ter a história da Blaine Tucker, ela tem 12 anos, ela vivia com o pai, mas acontecem algumas coisas e o pai manda ela morar numa cidade onde ele cresceu. Acontece que o pai nunca falou nada sobre essa cidade e ela chega lá e não consegue ver nenhuma referência, ela não consegue identificar elementos do pai ali, parece que ninguém quer falar sobre ele e ela fica sem saber direito o que está acontecendo. E na casa onde a Blaine está morando, ela vai acabar encontrando um tesouro, que é uma caixa de charutos com algumas cartas trocadas entre dois meninos e alguns objetos. E esses objetos, essas cartas vão ser fundamentais para o desenvolvimento dessa história que vai passar entre presente e passado, entre a Grande Depressão Americana de 1930, se eu não me engano, e a Primeira Guerra Mundial. E a história desenvolvida através desses objetos traz um ar todo especial para a trama, uma delicadeza incrível. É uma história sobre perda, sobre segunda chance, sobre recomeço. E é muito linda, gente, de verdade. Eu fiquei encantada com a escrita da autora, com a forma como ela desenvolveu esse enredo. Eu achei que ela não ia conseguir fechar todos os pontos abertos da história, mas o final é surpreendente e é maravilhoso. E outro ponto que me ganhou muito nesse livro é porque a cidade onde é desenvolvida essa história, principalmente na versão passada, né, que se passa na Primeira Guerra Mundial, me lembrou muito Stars Hollow, que é a cidade onde se passa Gilmore Girls. Então, assim, ganhou de todas as formas meu coração esse livro, gente, de verdade. Fiquei apaixonada. Aí eu não tinha lido nenhum romance de época e queria ler alguma coisa e resolvi pegar o Nunca Julgue uma Dama pela Aparência, que é o último livro do Clube dos Canalhas. E, gente, que livro! Que livrão da... né? Vocês entenderam. Eu não posso falar nada sobre esse livro porque é spoiler.
Até se eu falar o porquê que é spoiler, vai ser spoiler, que coisa não. Mas eu posso falar pra vocês que é um livro maravilhoso, foi o melhor da série. Eu me diverti tanto lendo isso aqui. Tem um romance maravilhoso, tem personagens incríveis, tem situação embaraçosa, tem mulher forte, tem empoderamento, tem tudo, gente. Esse livro é maravilhoso. Sarah McLean me ganhou muito no final dessa série. Fiquei apaixonada, de verdade. E assim, foi difícil me despedir desses 4, porque... Ai, gente, muito amor, muito coração esse livro, de verdade. Aí eu tava com o coração tão quentinho desse romance de época que eu tinha lido, que eu resolvi ler Meus Dias com Você, e não funcionou tão bem. Aqui a gente vai ter a história da Zoe. A Zoe ela é uma mulher que encontrou o amor da vida dela, eles se amam muito, mas eles não sabem administrar esse relacionamento. Cada um tem suas prioridades e eles não sabem conciliar a própria prioridade com a prioridade do outro, e isso faz uma bola de neve no casamento deles. A Zoe vai puta pro trabalho. Ela acha que depois ela pode resolver essa briga entre os dois, só que o Ed vem a óbito. E ela fica com aquela coisa na cabeça de que as últimas palavras que ela disse pra ele foram odiosas, e que ela não soube aproveitar direito a vida que os dois tiveram. Algo acontece, ela acaba tendo a chance de reviver os principais momentos que eles tiveram no relacionamento deles, e ela vai tentar mudar tudo pra conseguir um desfecho diferente pra essa história. Pra mim esse ia ser um romance que ia me fazer desidratar, chorar até, porque eu já li outras histórias e já vi outras histórias como se fosse a primeira vez, eu acho, um filme, que são bem parecidas com esse enredo aqui, mas acabou que a Zoe não me criou empatia, o Ed não me criou empatia, então acabou que eu só acompanhava a história deles mesmo, eu não consegui me envolver, eu não consegui me emocionar, mas ainda assim é um livro muito interessante, com temas muito interessantes, em questão de relacionamento, de saber dosar o que você quer, o que o outro quer, para se chegar no meio termo, sobre os sonhos em conjunto, sobre a vida em conjunto, e também sobre tratar as pessoas da melhor maneira possível sempre, porque você não sabe qual vai ser a última vez que você vai ver essa pessoa. Enfim, é um livro muito delicado, mas não foi tão emocionante pra mim. Aconteceu o contrário com muita gente, então o problema pode ter sido comigo, tá, gente? Mas assim, ainda assim eu acho que vale a pena a leitura. Aí, gente, eu resolvi ler outro livro amorzinho, porque romance de época nunca é demais. Eu li A Soma de Todos os Beijos, da Julia Quinn. Que livro fofo, meu Deus. Aqui a gente vai ter a história da Sarah. A Sarah é a Smythe Smith, que fica no piano, né, que não tocou no primeiro recital. E o Hug é o rapaz que tomou um tiro do Daniel, e por isso o Daniel foi ficar exilado. E os dois não se dão bem. O primeiro encontro deles não foi lá tão legal. O Hug... ele não gosta da Sarah e a Sarah culpa o Hug pela temporada que ela perdeu e que ela poderia ter se casado e não ter participado dos recitais. Eles têm planos de ficarem bem afastados no casamento da Honoria, mas é claro que isso não vai acontecer, né, gente? Porque a Honoria vai pedir pra Sarah acompanhar o Hug, coitado, porque ele vai se sentir sozinho, porque muitas das atividades ele não pode fazer por causa da perna, por causa do tiro que ele levou por causa do irmão dela. E, gente, é muito engraçado ver as farpas que eles trocam, ver a forma como eles vão se conhecendo, como o relacionamento deles vai melhorando, como vai surgindo sentimentos entre os dois. Eles começam a negar isso porque um suportava o outro, enfim. É daqueles romances amorzinhos mesmo que a Julia Quinn escreve, que ganha nosso coração e que enche ele, sabe? Que deixa o coração tão quentinho. É tão lindo. E eu acho que vale muito a pena a leitura, viu, gente? Eu amei esses dois. Eles me arrancaram muitas risadas, muitos suspiros e muitos momentos que eu fiquei, meu Deus, que vontade de guardar num potinho. Sério, é maravilhoso. Aí, sendo a pessoa que mistura tudo quanto é gênero, tudo quanto é coisa, num mês só, eu li Entre os Atos da Virginia Woolf, que é um livro que vai se passar em apenas um dia e foi o último livro que ela escreveu antes de morrer e ele foi publicado apenas após sua morte. O prefácio desse livro é fantástico, porque a gente vai conhecer um pouco mais sobre a Virginia Woolf, sobre o período que ela estava escrevendo esse livro, o período histórico e tudo mais, a forma como ela estava se sentindo e como tudo ocorreu em relação ao suicídio dela, a situação toda que rodeou, né, tudo aquilo. E assim, é triste de ler, mas é fantástico. E como eu já disse, é um livro que se passa em um dia, através de uma peça de teatro sendo recebida por uma família, que vai arrecadar fundos para a igreja local. Aqui a gente vai ter várias críticas à história da sociedade inglesa e também vamos acompanhar personagens que são extremamente conformistas. Eles veem aquelas críticas, eles concordam, mas eles não tomam atitudes para mudar, entendeu? Apesar de ser um livro com várias coisas específicas ali da história inglesa, é muito interessante, eu gostei muito da fluidez da escrita da Virginia Woolf e pretendo ler muito mais coisa dela.
E aí, minha gente, quis sentir aquele quentinho no coração de novo, sim. E acabei quebrando a cara porque eu fui ler Os Mistérios de Sir Richard, da Julia Quinn, e foi minha primeira decepção com a escrita da autora. Aqui a gente vai ter a história do Sir Richard, que é um nobre que está chegando na cidade justamente no dia da apresentação do quarteto Smythe-Smith, e da Iris, que é uma das integrantes do quarteto que a gente conhece dos livros anteriores. E ele quer uma menina meio invisível para armar para se casar com ela. Ele acaba vendo a Iris e faz de tudo para se casar com ela e acaba armando algo para encobrir os segredos do passado dele. Aí eles caem nessa armadilha, os dois se casam e a gente tem o segredo revelado. A gente tem contato com as irmãs do Sir Richard, que são umas... Sério, gente, eu não posso nem chamar de vaca, porque tadinha das vacas. Eu odiei aquelas duas, sério. E eu não gostei do Sir Richard, eu não gostei do segredo dele, eu não gostei do que motivou ele a ir atrás da Iris. Mas em compensação, a Iris é aquela personagem amor, que ela é tão inteligente, ela tem umas tiradas tão incríveis, ela tem pensamentos incríveis e ela tem um coração tão bom que eu fiquei muito triste por ela ter acabado com o Sir Richard e não com alguém que realmente a merecesse, que a valorizasse desde o início. Então, assim, foi um livro, um romance de época okzinho, sabe? Nada que eu releria, nada que eu indicaria como prioridade para vocês começarem a ler romance de época. Mas, assim, se você já começou o quarteto, vale a pena terminar. Mas, assim, fiquei muito triste com esse livro, gente, sério. Não era o que eu esperava e não gostei do desenvolvimento da história nem do desfecho. Aí, minha gente, fiquei, numa pequena ressaca literária e resolvi pegar um livrão para que eu pudesse terminar em setembro, Eu tava no finalzinho do mês. Só que lógico que isso não aconteceu, porque esse livro é tão maravilhoso que eu fiquei tão viciada que eu não consegui largar antes do final. Que é o livro A Resposta, que inspirou o filme Histórias Cruzadas, com a maravilhosa Viola Davis. Gente, como amo essa atriz. Enfim. É uma história que se passa no Mississippi em 1962, ali no início da gestação dos direitos civis nos Estados Unidos. E, gente, que história maravilhosa, que mensagem, que retrato da época, gente, sério. Aqui a gente vai ter a narrativa da Obilene, da Minnie e da Skeeter. A Skeeter é uma mulher branca que acabou de sair da faculdade e quer escrever sobre algo que realmente vale a pena. A Minnie, ela é uma cozinheira de mãos cheias, ela é negra e ela não tem papas na língua, então por isso ela acaba saindo de casa de branco em branco, porque ela precisa sustentar a família, mas os brancos não aceitam o jeito dela. E temos a Obilene, que é uma mulher que ela foi babá a vida toda, que ela também é negra, ela é babá dos filhos dos brancos e por isso ela nem pôde aproveitar tanto o próprio filho. Essas três mulheres vão se unir com várias outras mulheres para contar a situação das empregadas domésticas na casa dos brancos, as coisas boas e ruins, através do livro da Skeeter. Gente, eu não posso falar mais para não entregar, mas assim, o retrato da época, a forma como tudo é narrado, como o preconceito é exibido aqui, as situações que nos são apresentadas, que, nossa, incomoda muito, é tudo muito incrível e eu acho que todo mundo devia ler esse livro. Apesar do tema pesado, apesar da forma como a gente acaba vendo essa realidade delas aqui, é uma história que nos traz esperança, sabe? Com questionamentos que são válidos até hoje, com críticas que são válidas até hoje, mas ainda assim é uma história cheia de esperança. E é um livro incrível que eu acho que todo mundo deveria ler de verdade. Eu tô apaixonada até agora e sem palavras para falar para vocês sobre esse livro incrível. E essas são as minhas 9 leituras do mês de agosto. Antes tarde do que nunca, né? Eu espero de coração que vocês tenham gostado, porque eu li muita coisa boa e amei compartilhar com vocês. Já se inscrevam no canal e ativem o sininho para receberem as notificações sobre os conteúdos que vão saindo por aqui. Não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, porque ajuda muito na divulgação do canal. E aqui do lado mais 2 vídeos que vocês talvez gostem, então vale a pena dar aquela clicada. Muito obrigada por assistir até aqui. Beijos e até o próximo vídeo.